Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e eu vim dar para vocês a aula de literatura, a introdução e também vou começar a falar do movimento literário, o primeiro movimento literário que a gente tem, que é o trovadorismo. Bom, então o que a gente estuda na literatura? A gente vai estudar a evolução cronológica da literatura por meio dos movimentos literários. Então, a gente vai estudar o contexto histórico, os principais autores e as características desses autores e que estão inseridos nesses movimentos literários. A gente também vai praticar bastante a análise e compreensão de textos. Bom, e eu quero explicar para vocês alguns conceitos, assuntos que a gente vai levar, a gente vai usar durante todo o estudo da literatura, durante todo o curso. Bom, eu quero começar diferenciando o texto em prosa e o texto em versos. O texto em prosa é aquele composto por parágrafos. Uma redação, por exemplo, é um texto em prosa. Esse exemplo aí, o lobo e o leão. Um lobo roubou uma ovelha e, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão de que o melhor seria levá-la para longe do curral, com o objetivo de servir-se de sua refeição sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. Ponto final. Então, o texto em prosa, ele é composto por parágrafos e também por ponto final. Agora, os textos em versos são os poemas. Esse exemplo aí. E o texto em versos é composto por estrofes. Os versos é cada linha. Por exemplo, o primeiro verso desse poema do lado direito é amo-te tanto, meu amor, não cante. Esse é o primeiro verso. O quinto verso, amo-te afim, de um calmo amor prestante. Agora as estrofes é cada bloquinho desse. Amo-te tanto, até realidade, é uma estrofe. Amo-te afim, até cada instante é uma outra estrofe. Então, o texto em versos, ele é composto pelas estrofes. Bom, sentido denotativo e sentido conotativo. Isso a gente usa em literatura, isso a gente usa em intelecção de texto, interpretação de texto, e está muito presente nos vestibulares, no Enem, que cobra bastante interpretação. Bom, o sentido denotativo é o sentido literal da palavra, o sentido real. Quando a gente fala flor, por exemplo. Agora, o sentido conotativo é o sentido figurado, que é plurissignificativo, que pode ter vários significados. Um exemplo, como eu falei, flor é o sentido denotativo. Mas a flor passa a ter um sentido conotativo quando a gente fala Helena é uma flor. Porque Helena não é uma flor literalmente. Então, é o sentido figurado da palavra flor. Então, lembra, sentido denotativo, sentido literal, real da palavra. Sentido conotativo é o sentido figurado. Um exemplo, relampejou durante a noite. Esse é o sentido denotativo. E seus olhos relampejaram de ódio. Aí, o verbo relampejar já mudou seu sentido, ele tem sentido figurado, sentido conotativo. Diferença entre texto literário e texto não literário. Texto literário é aquele subjetivo que apresenta sentido conotativo, tem um tom poético. Agora, o texto não literário é aquele que é mais objetivo, sentido denotativo e que tem um caráter mais de passar informações, que é informativo. Esse exemplo aí na imagem de denotação e conotação para te ajudar a diferenciar. A denotação, como eu já falei, é sentido literal. Está mostrando um coração de verdade. Então, é o sentido literal da palavra. Agora, a conotação é o sentido subjetivo, figurado, tá? O coração não tem esse formato, mas a gente faz isso. Mas então é o sentido figurado, sentido subjetivo. Bom, e o que é a medida velha, a medida nova? É a forma como fica organizado o poema.
Bom, a medida velha, ela pode ser redondilha menor, 5 sílabas, ou redondilha maior, 7 sílabas. A redondilha menor é quando os versos possuem, cada um dos versos possui 5 sílabas. E redondilha maior é quando cada um dos versos possui 7 sílabas. Então, vai ser medida velha quando os versos possuírem ou 5 sílabas ou 7 sílabas. Agora, a medida nova, ela segue a tradição clássica, que é do classicismo e vocês vão estudar depois, que vem depois de trovadorismo, depois de humanismo. Bom, a medida nova segue a tradição clássica. A tradição clássica são os poemas de 10 sílabas, decassílabos, na composição de sonetos. Os sonetos são aqueles que possuem 2 quartetos e 2 tercetos. O mais famoso que usa os sonetos é o Camões, que vocês também vão ver. 2 quartetos significa que tem 2 estrofes que possuem 4 versos. Agora, os 2 tercetos são aqueles que possuem, são aquelas 2 estrofes que possuem 3 versos. Bom, e uma coisa importante, né? Como que eu vou saber quantas sílabas tem? Para isso, a gente tem a metrificação, ou a gente chama de escansão, que é a contagem de sílabas até a última sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Bom, 2 exemplos aí. Ribeiras do mar, que tem desmudanças, as minhas lembranças, deixai-as passar. Então, vamos fazer a escansão. Ribeiras do mar, tem 5 sílabas. Agora, que tem desmudanças. O dão vai ser a última sílaba tônica. Então, aí a gente também tem 5 sílabas. E a gente... sas não é a última sílaba tônica, então a gente não vai contar ela. Agora, as minhas lembram também é a última sílaba tônica, então 5 sílabas. Agora, deixai-as passar. 5 sílabas. Então, são os versos, essa estrofe está na medida velha, redondilha menor, 5 sílabas. Agora, esse próximo aí. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Bom, primeiro verso. Senhora, partem tão tristes. Tris é a última sílaba tônica, então 7 versos. Meus olhos por vós, meu bem, 7 sílabas. Que nunca tão tristes vis. Vis é a última sílaba tônica. Então, 7 sílabas. Outros nenhuns por ninguém. Então, ninguém é a última sílaba tônica. 7 sílabas, medida velha, redondilha, maior. Também tem a regra da vogal, que é quando tem um encontro de vogais. Então, a gente junta numa sílaba só. Essa primeira parte aí do lado esquerdo tem várias junções de vogais. Esta história eu garanto. Esta is. Bom, o H, ele é mudo em história. Então, seria a junção da vogal A com a I. Então, a gente junta. Esta is. Thaís. Agora, que há anos foi passada. Há anos. Tem junção de 2 vogais A. A. Agora, no terceiro verso. Pelo o acontecimento. Então, tem a junção das vogais aí, vira uma sílaba. Agora, o quarto verso tem duas utilizações dessa regra da vogal. Foi a, que é vogal IA, e a mesma intitulada, mesmain, main, então a junção das vogais A e I. Bom, e aqui é um exemplo de soneto que é muito famoso. A gente percebe, então, o soneto ele vai estar na medida velha, possui os versos são decassílabos, de 10 sílabas, e também possui 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos.
Então, vamos fazer a metrificação, a escansão da primeira estrofe. Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é um, então a gente junta as vogais, é um fogo que arde sem se ver. 10 sílabas. É ferida que doie, não se sente. 10 sílabas. É um, tem a junção aí de vogais, é um contentamento descontente. 10 sílabas. É dor que desatina sem doer. 10 sílabas também. Bom, os movimentos literários que a gente vai estudar durante todo o ano são vários, mas se você pegar palavras-chave, as principais características, vai ficar fácil. E eu só vou dar uma passada aqui, o que eu vou focar mesmo hoje é o trovadorismo. Bom, a gente tem trovadorismo, humanismo, classicismo, que também pode ser chamado de renascimento, barroco, arcadismo, romantismo. O arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e a literatura contemporânea. E é importante você saber a ordem dos movimentos, porque normalmente cada movimento ele é anti o movimento anterior. Por exemplo, o realismo ele é antirromântico. Então, saber que ele é antirromântico já te ajuda a saber várias características do realismo. Bom, então vamos começar o nosso primeiro movimento literário, que é o trovadorismo. Não se sabe quando começou, então a gente acha que é entre 1189 ou 1198 e vai até 1434. A palavra-chave do trovadorismo é as cantigas. E a gente conhece as cantigas. Cantiga de Ninar, então a gente já tem uma noção, a gente tem um pouco de noção sobre isso, as cantigas. Qual é o contexto histórico? O trovadorismo ocorre no período da Idade Média. A Igreja Católica exercia muita influência, tinha muito poder, e o que predominava nessa época era o teocentrismo, que é o predomínio das explicações pelas crenças em deuses, as relações de suzerania e vassalagem, que você também vai ver em história. Bom, a relação do suzerano com o vassalo é a seguinte: o suzerano ele oferece moradia no seu feudo para o vassalo, o protege. Em troca, o vassalo tem que ser fiel, tem que oferecer sua fidelidade e também auxílio militar. Características. Como o nível de analfabetismo na Idade Média era muito baixo, então as pessoas não tinham o costume de escrever. Muito menos as mulheres, né? Por causa do patriarcado, então as mulheres não tinham muita voz. Então era de tradição oral, eles cantavam, eles falavam. A linguagem que é escrita, a língua, é o português medieval. Escrita, quero dizer, né? Porque depois a gente escreveu, a gente transcreveu essas cantigas. O português medieval, junção do português com latim, francês, espanhol e italiano. Agora a gente vai ver as cantigas, que também eram dadas por instrumentos musicais. Bom, as cantigas eram textos básicos, rudimentares, acompanhados pelos instrumentos musicais. A gente tem dois tipos: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As líricas eram aquelas que expressavam mais sentimento e emoção. E as satíricas, elas faziam uma crítica à sociedade, crítica aos costumes da época. Bom, e exemplos das cantigas líricas, nós temos as cantigas de amor e cantigas de amigo. E dois tipos de cantiga satírica, as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. A cantiga de amor, ela é cantada em primeira pessoa, o eu lírico é masculino,
O ambiente é palaciano. O eu lírico masculino, ele vai reclamar o seu amor não correspondido. E algumas palavrinhas que você identifica na hora, a cantiga de amor, é minha senhor, que significa minha senhora, e também coita, de coitado. Agora, a cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, mas isso não significa que é escrito por uma mulher. O eu lírico feminino, na verdade, é escrito por um homem, que mostra um olhar feminino. E o eu lírico feminino, ele vai reclamar a ausência do seu amado para as amigas ou para a mãe. O ambiente é rural. A cantiga de escárnio, ela faz crítica. Bom, a cantiga de escárnio e de maldizer, ambas fazem críticas. Só que a de escárnio, ela é uma crítica indireta, assim, mais neutra. Agora, a cantiga de maldizer, ela é direta, ela utiliza nomes, palavrões, então dá para, quando ela cita um nome, também já dá para perceber que é a cantiga de maldizer. Bom, agora, para terminar, a gente vai fazer, eu vou mostrar uns exemplos das cantigas trovadorescas. E enquanto eu leio, vocês já vão pensando qual é a cantiga. A gente tem a cantiga de amor, cantiga de amigo, de escárnio e maldizer. Então vamos lá. No mundo não me sei pareia, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos vi em saia, mal dia me levantei. Então a gente percebe a presença do minha senhor, que é da cantiga de amor. É o lírico masculino que reclama do amor não correspondido. Próximo. Bem me cuidei, eu, Maria Garcia, em outro dia, quando vos fodi. E aí eu paro por aqui, se vocês quiserem continuar, mas deixar gravado todo esse poema, eu não vou fazer isso. Bom, vocês perceberam que tem um nome e tem uma linguagem de ofensa. Então, vai ser a cantiga de maldizer, que é uma crítica direta. Cita nomes e palavrões. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvo em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. A gente aqui não está citando nomes, mas dá para ver uma ofensa. Então essa vai ser a cantiga de escárnio. E última, ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu, do que pôs comigo. Essa linguagem aqui é difícil de entender, porque, como eu falei, é o português medieval, um português arcaico. Então, vocês perceberam, do meu amigo, do meu amado. Então, essa vai ser a cantiga de amigo, que é o eu lírico feminino, que na verdade é um homem que escreve com um olhar feminino, reclamando da ausência do amado para as amigas ou mãe. Então, são esse é o começo de literatura. Dá uma revisada nos conceitos que a gente vai levar para o ano todo. Então, dá uma revisada também em trovadorismo. É importante que vocês façam um resumo para você, tudo que você aprendeu, você colocar no papel, resumindo. E eu desejo a vocês bons estudos. Eu vou colocar exercícios para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido. Tchau!